E aí, estão prontos? Vamos para a nossa terceira aula da filosofia estoica. A partir de hoje, vamos entrar na filosofia estoica no período do Império Romano. Até ontem estávamos falando aí sobre o estoicismo antigo, a sua origem, onde tem os três grandes nomes daquele período, que foi Zenão, Cleantes e Crísipo, que vamos falar mais deles, vamos entrar mais na história desse início, na origem do estoicismo, no curso que vai ter, se não me engano, dia 16. Lá a gente vai se aprofundar muito nesse estoicismo mais antigo, da origem, porque hoje a gente conhece muito o estoicismo, mas é o estoicismo dessa época de Roma, é o que é mais falado, os três grandes nomes, Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. É o que mais se difunde, é o estoicismo que mais se fala, até porque é desse período onde conseguiu se preservar o maior número de textos, Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar desse filósofo maravilhoso chamado Epiteto. Quem foi Epiteto? Epiteto, só de cara, o nome significa adquirido, comprado. Ou seja, ele era escravo desde novo. E não se sabe o nome de batismo de Epiteto. Então ele cresceu com esse nome e já carregava esse peso no próprio nome, Uma pessoa adquirida, comprada, um escravo. Epiteto, desde novo, foi escravizado e foi levado para Roma, onde o senhor dele se chamava Epafrodito. Epafrodito foi ex-secretário de Nero e foi liberto por Nero, Então ele tinha sido secretário de Nero. E foi Epafrodito quem quebrou a perna de Epiteto ainda jovem, por um ataque de fúria. Por isso que Epiteto mancava. Mas Epafrodito não foi um mau senhor, porque permitiu a Epiteto que estudasse filosofia. E Epiteto foi aluno de um dos grandes filósofos da época do período romano, Musônio Rufo, Claus Musônio Rufo, que era muito respeitado. E foi com ele que Epiteto estudou e aprendeu a filosofia estoica e se apaixonou por essa filosofia. E tem uma coisa interessante sobre Musônio, é que já naquela época ele era defensor do ensino de filosofia para as mulheres, que era um ultraje, era um absurdo naquele período romano. E Musônio Rufo já era defensor, e era um grande defensor do ensino para as mulheres. Olha aí, mulherada, naquela época do Império Romano, vocês já tinham defensores, viu aí? Tem defensor de vocês já há muito tempo nesse mundo. Legal, Então, voltando a Epiteto, ele cresceu estudando com Musônio, se tornou um adulto, um grande filósofo respeitado e famoso em Roma, um grande filósofo estoico. Só que em 93, no ano de 93, o imperador Dominiciano expulsou Epiteto e outros filósofos de Roma, porque ele era um tirano e ele não gostava da filosofia estoica, e expulsou esses filósofos. Então Epiteto voltou para sua terra natal, Grécia, onde foi morar em Nicópolis. E em Nicópolis, nessa cidade, ele fundou a sua primeira escola, chamada de Escola do Pórtico. E lá ele ensinava a filosofia estoica, certo? Epiteto, ele, como todo estoico, buscava a felicidade. Só que ele tinha um caminho específico. Para ele, tudo que fosse passível de mudança, nós deveríamos empenhar nossa energia. E o que não fosse, nós deveríamos aceitar, porque assim era a realidade. Olha aí o amor fati junto com a dicotomia, numa frase só, num pensamento só. Então Epiteto, ele também considerava que o bem e o mal estava sob o nosso controle. E seríamos nós que determinávamos se algo seria bom ou mal, mas estava sob o nosso controle. É interessante isso, Então Epiteto vai desenvolvendo a sua escola e já velho, ele se casa para poder criar os filhos que seriam adotados de uns amigos, de uns familiares.
As crianças iam ser abandonadas. E ele se casou para poder ter condições de criar essas crianças. Olha que bacana, que atitude legal. Então, tem uma coisa interessante, algumas frases eu coloquei de Epiteto, que eu não vou gravar tudo de cabeça nem a pau, que eu queria colocar para vocês aqui. Uma delas é: primeiro diga a si mesmo o que você seria, então faça o que for necessário. Olha que bacana. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, então faça o que for necessário. É impossível para um homem aprender o que pensa que já sabe. É impossível para um homem aprender o que pensa que já sabe. O que é que te traz essa frase? Essas pessoas arrogantes, concorda? Essa soberba de você entende de algo e para você não precisa mais aprender nada. Você já sabe tudo. Essas pessoas não aprendem mais. Olha aqui, uma frase que deixa muito claro isso. É um tapa na cara dessas pessoas, né? Uma outra frase de Epiteto: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Ou seja, não é o que acontece que te define, mas você se envolver com aquilo simplesmente é algo que está em você. Se você não tem aquilo que está te acuando, você não responde aquilo. Concorda? O que perturba a pessoa não são as coisas, mas a opinião que elas fazem sobre essas coisas. Então não é o que vem de fora que perturba, mas é como você define isso que vem de fora. E é exatamente isso que gera o comportamento. Então Epiteto, ele defendia muito a questão da dicotomia. Por quê? Porque para ele você deveria jogar energia somente no que estava sob o seu controle. O bem e o mal estava sob o seu controle. Se ia ser bom ou ser ruim, se ia ser bem ou ia ser mal, dependia de como você entenderia e como o seu comportamento agiria em relação a isso. Você mudar as coisas estava sob o seu controle, mas o que não era passível de mudança, você teria que aceitar, amor fati. Numa frase só você tem dois ensinamentos: a dicotomia e o amor fati. E uma outra coisa muito interessante de Epiteto, que ele, para buscar a felicidade, ele defendia muito a ataraxia, que é o quê? A busca da tranquilidade. E onde é que você consegue a tranquilidade? A partir do momento que você só acredita no que está sob o seu controle. Olha as coisas se encaixando. Se você aprende a confiar, a esperar somente no que está sob o seu controle, você alcança a ataraxia, que é a tranquilidade. Porque nada que é externo vai te abalar. Porque você aprendeu que o que foi externo é indiferente. Porque você pode ter qualquer resposta do que é externo, você não controla. Então você vai estar sempre pautado, seja na vida pessoal, profissional, afetiva, o que for, você vai estar sempre pautado no que é de sua capacidade. Eu posso ir até aqui, a partir daqui eu não posso ir, então o que tiver que ser, vai ser. Então você não tem surpresa. E aí você alcança a ataraxia, que é essa tranquilidade. E uma outra coisa que ele defendia, um conceito, seria a apateia, que é o quê? A ausência de perturbação emocional. O que é a ausência de perturbação emocional? Ela não está ligada à ataraxia, à tranquilidade, ela não está ligada à dicotomia do controle. Se você for pensar, a dicotomia do controle te leva à ataraxia e à eupateia. Concorda com isso? Olha só, como tudo está conectado no pensamento. Então você, partindo desse princípio, você percebe como Epiteto pensava. Tudo para ele estava na força do indivíduo. Tanto é que essa frase, que você
muda o que estiver passível de mudança, o que não estiver você aceita. Isso não é dicotomia? Então Epiteto foi um grande filósofo que defendeu o teu poder interno em relação a tudo. Gravem isso, porque tem muito aprendizado aí. E, para finalizar, Epiteto dizem que Marco Aurélio foi aluno de Epiteto. Eu não acredito nisso, mas acredito que Marco Aurélio se pautou muito na filosofia estoica de Epiteto, isso com certeza. E uma outra pessoa que foi influenciada por Epiteto foi Shakespeare. Então tá aí, um escravo que teve logo cedo uma perna quebrada, que aceitou, não questionou porque não estava sob seu controle, mas estava sob o controle dele estudar filosofia. Ele teve acesso, ele estudou. Estava sob o controle dele ele se tornar um grande filósofo, e ele se tornou. Estava sob o controle dele abrir a escola dele, e ele abriu. Mas não estava sob o controle dele ele ser expulso de Roma, ele aceitou. Não tem mais o que falar, concordam? Pensem nesse vídeo, pensem nesse grande filósofo escravo. Encaixem isso na vida de vocês agora, no dia a dia, no hoje, e vocês já vão começar a aprender muita coisa com esse homem. É isso aí. Vamos amanhã para a nossa quarta aula. Vamos falar de Sêneca, que é o lado oposto, né? Que era um homem milionário. Até amanhã. Espero que gostem deste vídeo de hoje. Um grande abraço.